com alegria, com as bênçãos da Trindade Santa, do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, com as bênçãos do Menino Deus. Estamos novamente numa nova tarde na TV Primer, TV também conhecida como TV São José, e a nossa saudação a todas e todos que sempre estão em sintonia conosco e outras pessoas que talvez pela primeira vez, por causa dos trabalhos ou viagens, nem sempre, mas quantas pessoas que me têm dito, Padre Pedro, acompanhe o Senhor na TV Primer. E a nossa intenção sempre é levar uma mensagem positiva ou notícias, como foi na terça-feira passada, sobre a problemática dos desastres, dos acidentes de motos e quantos que partem desta vida para a eternidade, infelizmente, e muitos bastante jovens. E também os desastres, acidentes nas estradas. E, repito novamente, no ano passado, ano 2025, foram 1.646 que perderam a vida, e alguns inocentemente. Por que eu digo inocentemente? Porque às vezes vem um motorista, vem um pai de família, com sua família, dirigindo para dar um passeio, para visitar uma pessoa enferma, para visitar um parente, para conhecer uma nova cidade, e às vezes vem uma pessoa embriagada, descontrolada, e bate de frente com este carro desta família. E às vezes, infelizmente, além de feridos, uma outra pessoa que partiu desta vida. Então, eu procuro levar sempre uma mensagem e também algumas notícias com a voz e a palavra do Padre Pedro Keller, levando mensagem de vida, otimismo e esperança. E vamos agora, então, ouvir do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6, uma passagem muito bonita, onde Cristo Jesus nos dá uma maravilhosa lição e procede a uma cura, além de dar muito bom ensinamento para todos nós. Então, nós lemos, naquele tempo. Por que sempre fala naquele tempo? Porque para a pessoa saber que é no tempo no qual Cristo Jesus viveu, mais ou menos 2.000 e poucos anos atrás. Então, naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é a igreja, é o templo dos judeus. Eu tive a ocasião de ir lá em Jerusalém, uma outra pessoa que tinha sido secretário da educação aqui em Florianópolis, Jaime Carpes, que está na eternidade feliz, sem dúvida nenhuma, ele e eu, numa peregrinação da Terra Santa, umas 40 pessoas, e nós estávamos no hotel, e aí falaram que lá havia um templo, uma sinagoga, e nós dois, então, era de tardezinha, nós dois, então, nos aventamos e ir até lá. E fomos e participamos de um culto dos judeus. É interessante, eles têm os homens, no outro local as mulheres, no outro local as crianças,
não é como as igrejas cristãs, as igrejas católicas, que vai o pai e a mãe com a criancinha no colo, com 2 ou 3 crianças, ou vão adolescentes. Cristo disse muito bem, ele não faz acepção de pessoas, não faz distinção de pessoas, mas lá os judeus têm outra mentalidade. Vamos respeitá-los. Cada pessoa merece o devido respeito, a sua opinião, o seu pensar. Então, fomos lá e o culto, a palavra ali da Bíblia deles, dos judeus, né? Então, Jesus entrou na sinagoga. Havia ali um homem de mão seca, mão paralisada, sem ação, uma das mãos, e com a mão seca. Alguns observavam a Jesus para ver se ele haveria de curar em dia de sábado. Era dia de sábado. Então observavam, será que Jesus vai fazer alguma cura hoje? Para poderem acusar a Jesus. E Jesus disse ao homem de mão seca, o que é que ele disse? Levanta-te e fica aqui no meio ali da sinagoga, então para que todos vissem. E Jesus perguntou às pessoas ali reunidas, é permitido em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? São palavras de Cristo Jesus. Mas as pessoas que ali olhavam para ele, havia ali judeus e também fariseus, veja só. Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu e a mão ficou curada. O poder maravilhoso. Cristo Jesus pode fazer assim, ele fez centenas e milhares de curas, de ressurreições de pessoas. E a Bíblia traz alguns casos. E mesmo diz aqui, em certa passagem, se fosse para colocar tudo que Jesus fez, todo o ensinamento, todas as curas, não caberia no mundo tudo aquilo. Claro que aqui é uma hipérbole, é um exagero, mas, de fato, aqui na Bíblia está a síntese, poderíamos dizer, né? E, então, mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse Jesus ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários do rei Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matar a Jesus. Então eles iam, onde estava Jesus, iam para sempre pegar Jesus em fazendo e realizando algum milagre para condená-lo à morte. Então vemos ali Cristo Jesus sendo sempre perseguido pelos inimigos. Mas hoje em dia existem muitos que amam maravilhosamente a Cristo Jesus, recebem as graças, os favores corporais e espirituais, as orações são aceitas da parte de Cristo Jesus, quando são feitas com fé, com muita devoção, e quando não é somente para bens materiais, que muitas vezes desviam
o coração e a mente da pessoa. Quando é para o bem integral, o bem total, seja para o corpo e para o espírito, para o bem de uma comunidade, a oração, então Deus atende. E aqui também foi para o bem deste homem, porque poderão dizer a pessoa, por exemplo, que tem um braço só. Em quantas ocasiões a pessoa pensaria, se eu tivesse, por exemplo, 2 braços, minha vida seria diferente, mas perdeu por uma razão ou nasceu com um braço somente. Então aqui é um grande bem que Cristo Jesus fez. E claro que aqui eles eram intransigentes, observavam o sábado. E tem uma passagem da Sagrada Escritura em que Cristo Jesus diz: o sábado foi feito para o bem do homem, e não o homem para ser escravo do sábado. E tanto é que se Jesus Cristo quisesse que as pessoas hoje em dia observassem o sábado em vez do domingo, ele teria ressuscitado no sábado, mas não, ressuscitou no domingo. E também, em outra passagem, diz Cristo Jesus veio não para abrogar, para acabar com a lei e os profetas, mas sim para atualizar. Então, mesmo na religião católica, por exemplo, há pessoas que ficam muito na tradição. Mas no passado era assim, no passado, enfim, se recebia a Santa Comunhão na língua e agora se recebe na mão e tal. Não tem problema nenhum. O que é que diz Cristo para São Pedro? Tudo que tu ligares, tudo que tu aprovares na terra, eu aprovarei no céu. Tudo que tu desaprovares, desligares na terra, será desaprovado também nos céus. Então é necessário que a religião também, naquilo que é acidental, que procure se atualizar. Já outra coisa, por exemplo, de vez em quando pessoas ainda hoje em dia perguntam: Padre Pedro, por que eu estive no Rio de Janeiro, eu estive em Belo Horizonte, eu estive em Buenos Aires, fui lá à missa e a mesma consagração. Agora eu me lembro que eu era estudante, portanto, eu sou padre, com a graça de Deus, fez dia 8 de dezembro 65 anos. E eu era estudante, portanto, há 70 anos atrás, e um casal com 2 filhos morava ali, era empresário, e ele tinha ido numa viagem pelo mundo. E para instruir também, levou os 2 filhos juntos, tal, e ele disse, me lembro tão bem, lá em Tóquio, lá no Japão, nós fomos à missa no domingo. Em todo lugar onde dava, nós íamos à missa. Em todo lugar, a consagração era a mesma coisa. Por quê? Hoje em dia, a mesma coisa. Você pode estar em Roma, pode estar em Moscou, pode estar em Londres, pode estar em Paris. A consagração sempre é a mesma. E Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças. Isto é o meu corpo. Jesus tomou o cálice de vinho e fez a oração
E aquele vinho, pelo mistério da transubstanciação, tornou-se o preciosíssimo sangue de Cristo. Jesus Cristo celebrou uma só Santa Missa, a única, na grande Quinta-feira Santa, na véspera de sua morte. Depois de celebrar a missa, Jesus Cristo foi para o Monte das Oliveiras e veio Judas Iscariotes com os soldados e lá prenderam Jesus. Então, na quinta-feira de tarde, ao anoitecer, estava assim entardecendo, Jesus celebrou a Santa Missa, deixando para nós o sacramento da Eucaristia. E celebrou a Santa Missa. E o que é que ele disse? O que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. E podem perceber em toda parte do mundo, seja um padre bem jovem, seja um padre meia-idade, seja um padre em 100 anos, ou mesmo um pouco mais, um pouco menos, sempre a mesma consagração. Sempre a mesma consagração. Por quê? Porque nós seguimos, nós católicos, padres, o Papa e os bispos, a palavra de Cristo. O que eu fiz, fazei-o em minha lembrança. Mas agora o que é que mudou? Cada país na sua língua. Há algumas pessoas que ainda estão com muito saudosismo, querem a missa em latim. Havia uma pessoa, quando eu estava na catedral, uma pessoa que, de vez em quando, Padre Pedro, reza uma missa em latim para a gente, não sei o quê, Eu dizia, não, nossa missa é em português. Antes do Concílio Vaticano II, eu rezei muita missa em latim, e a pessoa, de vez em quando, aí eu disse para ele o seguinte, está muito bem, eu prometo, vou rezar uma missa em latim, naquela igreja que você está pedindo, contanto que você traga 30 pessoas que entendam um pouco de latim. A pessoa nunca mais apareceu. Ora, se a pessoa vai numa missa em latim, não entende nada, não está participando, está assistindo à Santa Missa. É como a pessoa que acompanha no hospital, na maternidade ou em casa a missa da TV, por exemplo. Não está em si participando em casa. Os que estão lá no estúdio, aqueles estão participando, estão respondendo ali, estão cantando, tal. Mas os outros estão assistindo. Há uma diferença entre participar. Agora, eu corrijo às vezes algumas pessoas que dizem, Padre Pedro, domingo eu assisti a missa lá na catedral, lá na Fátima, lá em Coqueiros. Não. Você esteve na missa? Você rezou? Sim, padre. Você cantou? Sim. Sempre eu canto, eu rezo. Então, mude a sua palavra. Você não está assistindo, mas participando da Santa Missa. Bem, então aqui nós tivemos o Cristo Jesus que faz o milagre e da cura desta mão. E quantas curas, quantos milagres acontecem hoje em dia. E neste momento vamos falar um pouco do grande pregador da palavra de Deus, que era inimigo de Cristo Jesus. Paulo, que é o nome primeiro dele, Saulo, nasceu lá, Saulo, chamado Saulo de Tarso.
Hoje é Turquia, esta região lá se chama Turquia. Ele nasceu lá, uma pessoa muito inteligente, Saulo. Lá ele estudou alguns anos, depois veio para Jerusalém para se aperfeiçoar nos seus estudos e entrou num grupo, numa seita chamada fariseus, que ainda hoje em dia são muito fanáticos, simplesmente tradicionais. Existe também, essas duas seitas existiam no tempo de Cristo, os fariseus e os saduceus, e inimigos um dos outros por causa da religião diferente. Não há razão nenhuma. Você pode aceitar qualquer pessoa de outra religião. Quantos? Eu tenho, inclusive, parentes e muitos de outras religiões. Eu rezo por eles rezam por mim, dialogam. O Deus único e verdadeiro. Agora, os católicos seguem a Cristo Jesus. O centro da religião de Cristo é a fraternidade, é a caridade. Muitas passagens da Bíblia Sagrada, Cristo fala sobre a caridade. O amai-vos uns aos outros. São João, evangelista, por exemplo, a Bíblia, a cada passo. Jesus Cristo, quando cumpriu a sua missão aqui na terra, dando a sua vida para a nossa redenção, nossa salvação, ele disse: agora eu cumpri a minha missão, agora eu voltarei para o céu, para junto do Pai eterno. Mas o que é que ele fez? Se vocês abrirem a Bíblia Sagrada, São João, capítulo 15, versículo 17. O que é que Cristo Jesus disse? É uma palavra categórica. Eu estou aqui, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 15, versículo 17. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. É a base. Você indo para a missa, por exemplo, mesmo você rezando o Pai Nosso, o próprio Pai Nosso, o que é que nós rezamos? Perdoai-nos, ó Deus, assim como nós perdoamos. Ora, se você não perdoa o seu cunhado, o seu irmão, o seu sobrinho, o seu vizinho, não adianta a sua oração. Não é o Padre Pedro, é Cristo Jesus que não aceita. É Deus Pai. Está bem claro? Leia a palavra de Deus. Então, aqui, centro da religião católica é a fraternidade, é amai-vos uns aos outros. Bem, mas então, Saulo veio para Jerusalém e lá se instruiu e lá fez parte dessa religião farisaica, os fariseus. Mas ele tornou-se um fanático, um tradicional, e vendo que a religião de Cristo Jesus, o seguidor de Jesus, ia crescendo bastante, porque antes de Cristo era ódio um contra o outro, não sei o quê, e nada de perdão. Cristo trouxe uma outra mensagem: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos, rezai por aqueles que vos perseguem, fazei o bem para aqueles que vos odeiam, enfim, uma mensagem diferente. Isso então agradou. E o que é que aconteceu? Saulo, vendo a religião de Cristo aumentando, ele foi odiando, foi perseguindo, foi levando à morte muitos seguidores de Cristo, e agora ele tinha autoridade das autoridades para ir para a cidade de Damasco, para lá prender os seguidores de Cristo Jesus e levá-los mesmo à morte. E o que é que acontece? Ele montado num cavalo, quando chega mais perto de Damasco, ele com mais outros perseguidores dos cristãos,
Ele cai do cavalo, uma luz intensíssima o atinge e ele ficou cego. E ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, ali prostrado, cego: quem é, Senhor? E o que é que ele ouviu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E em outra passagem diz Cristo: quem persegue os seguidores de Jesus é como se perseguisse o próprio Cristo. E o que queres que eu te faça, diz o Saulo, perseguidor? Vai até Damasco. E os colegas, os amigos dele, porque estava cego, o tomaram pela mão e o seguiram. Ele ficou cego 3 dias. E ali agora, ele ouviu Jesus dizer: lá o profeta Ananias vai te orientar, vai te instruir e vai te batizar. E tu vais receber de volta a visão, a vista. E assim foi. E quando ele foi batizado, ele recebeu a visão de volta. E agora, de Saulo, tornou-se Paulo, hoje o grande São Paulo, que basta você pegar a Bíblia, tem muitas cartas de São Paulo, apóstolo, com a doutrina de Cristo Jesus. É o grande santo e que deu a vida morrendo por amor a Cristo Jesus. Então, procuremos seguir a Cristo Jesus, como igualmente Saulo, convertido em Paulo, e o grande santo da Igreja Católica, cuja festa também da conversão foi agora dia 25, domingo, ontem. E o dia de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. Os que estão sempre em sintonia conosco, Nairton Guedes, Luiz Fernandes Curcio, Ricardo de Andrade Toloá de Mesquita, Daniel dos Santos, Anésio Brinning, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa, Nerilda Maia, Ivone Ouriques e ainda Ouriques Aguiar, Osli Bengue, Sônia e ainda Jonei Sens, Gladys e Luiz Kuhn, Diogo Ney Ribeiro, Aviton Reis da Silva, Ademar Arcanjo Sirimbelli, Claudete Regina de Souza, Kleber Faganelli Borges. E assim estamos terminando mais esse programa e a todos um feliz fim de mês de janeiro e maravilhoso início do mês de fevereiro. A todas e todos, saúde, alegria, felicidades acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, a oração em favor dos enfermos, a bênção da água, a bênção dos enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé esta água. Estaremos voltando na próxima terça-feira, das 3 às 3:30.